Vamos ver o que acontece com o contorno de grão. É muito raro você ter um material que seja um cristal único. Eu vou ficar fora do quadro para que vocês possam ver bem o quadro aí. Deixa eu ver, inclusive, se o enquadramento tá legal. Tá legal. É muito raro você ter um material monocristal, ou seja, um padrão que se repete ao longo do material como um todo. Geralmente a ordem é quebrada através dos grãos, ou seja, o material ele se divide em pequenos cristais, em pequenos cristalitos, em vários cristais. Por isso que a gente chama o material metálico, por exemplo, de policristalino. Vamos imaginar que o que você está olhando aqui é um tacho de metal fundido na indústria. O metal está laranjão, dentro de um cadinho de cerâmica. Cadinho é um copinho, na verdade na indústria é um copão, é um cadão, né? Mas no laboratório utilizaria assim um cadinho do tamanho de um copinho de café, de cerâmica refratária, né? Com o metal fundido dentro laranjão. Metal fundido tem átomo, mas no metal fundido todos os átomos estão desorganizados. Vamos combinar uma coisa a partir de agora? Quando o átomo estiver desorganizado, eu não vou desenhá-lo. Eu só desenho a partir do momento que ele se organizar. O átomo existe nas duas situações, mas ele só ficará visível quando estiver organizado, tá? Então olha aqui, então aqui eu não vou desenhar nada. Eu estou olhando a superfície do tachão aqui, todos os átomos estão desorganizados, então eu não desenho nenhum. Aí imagine o seguinte, os átomos começam a se organizar aos poucos. E a solidificação, ao contrário do que a gente pensa, ela não acontece no material como um todo de uma vez. Ela ocorre em centros, em alguns pontos do material, onde os átomos, por motivos, aí você pode ter uma impureza ali que ajuda, pode ter uma flutuação de temperatura, está um pouco mais frio ali. Tem inúmeros motivos que faz a solidificação, e é aleatório, tá? Ocorrer em alguns pontos, em outros não. Aleatório que eu falo assim, claro que a temperatura ser maior não é aleatório, mas você não tem onde ser menor a temperatura. Você não tem como adivinhar onde vão ser esses pontos. São simplesmente pontos aí, a princípio, aleatórios, tá? O gelo, quando a gente faz no congelador, a gente deixa a forminha lá cheia de água, volta depois de algumas horas, está pronto. Então a gente acha que foi de uma vez. Solidificação não é assim, nem de água nem de metal. Ela ocorre em alguns lugares. Eu vou fazer aqui 2 pontos de início de solidificação, 2 pontos de nucleação que a gente chama. Então imagina aqui, ó, que, sei lá, 9 átomos se organizaram aqui. É bem mais de 9, né, na prática, mas no desenho esquemático 9 está legal. E mais 9 átomos se organizaram aqui, tá? Aí já tem alguns centros de início de solidificação, alguns pontos de nucleação. A próxima etapa da solidificação, né, da cristalização, da organização, porque o líquido é desorganizado, né, é o crescimento. É mais barato energeticamente os átomos que estão aqui no líquido irem se acoplando, seguindo esse padrão, do que formar um novo centro de nucleação, de início de solidificação. Energeticamente é mais caro fazer outro centro. Está solidificando porque eu estou resfriando, tá? Isso aqui está ocorrendo aí um abaixamento de temperatura, tá? Caso não tenha ficado claro, lá no tachão na indústria. E aí, conforme você vai abaixando a temperatura, agora que já tem esses centros, esses cristalitos iniciados, é mais barato energeticamente os outros metais que estão aqui no líquido saírem do líquido, né, e irem se acoplando aqui. Saírem do líquido, não sei se é um bom termo, mas enfim, os átomos que estão passando perto vão juntando aqui. Os átomos que estão passando perto vão juntando aqui. Só que vai ter um problema, porque o cristal está crescendo aí em todas as frentes, em todas as direções, tá? Aqui a gente pode simplificar as direções em 2D para 4, mas se for 3D são muitas direções, 2D também, mas vamos simplificar aí para 4 direções. O que a gente vai estudar não é que vai cristalizar só aqui, vai cristalizar em tudo, mas o problemático é aqui, tá? Por quê? Porque vai ter uma hora que os átomos que vão estar vindo não vão conseguir encaixar, não vão conseguir seguir nem o padrão de um lado e nem o padrão do outro. Aí, ó, é o mesmo elemento ainda, é átomos do mesmo elemento, eu só vou fazer eles em vermelho aqui, não sei nem se nesse vídeo vai aparecer a cor, espero que sim, porque eles aqui não vão seguir mais padrão nenhum. Eles vão estar desorganizados, tá? Desorganizados. A esse encaixe imperfeito, que muitas vezes em aula a gente simplesmente vem aqui e faz algo colorido assim, ó, e chama isso daqui de contorno de grão,
Mas veja que não é simplesmente um rabisco isso aqui, esse encaixe imperfeito de dois cristalitos com diferentes alinhamentos, o nome chique do alinhamento está na lista, orientação cristalográfica. Orientação cristalográfica nada mais é do que o alinhamento, tá? Aqui tem um determinado alinhamento, os planos atômicos, aqui tem outro alinhamento, tá? Diferentes alinhamentos, diferentes orientações cristalográficas. Então o encaixe imperfeito desses dois cristalitos com diferentes alinhamentos ou diferentes orientações cristalográficas, este pedaço aqui, ó, se chama contorno de grão. Veja que aquela representação esquemática, né, que a gente fez em sala, ela é muito mais simples que essa aqui. Fica até mais limpa, essa é meio feiozona, mas ela dá para entender melhor o que está acontecendo. Isso é aquilo, tá? Vejam que se você pegar como referência horizontal, o ângulo de alinhamento é diferente. Aqui você tem um ângulo alfa, por exemplo, diferente de zero, com a horizontal. Eu poderia ter pego outra referência, poderia ter pego esta, esse risco que eu fiz, sei lá. Peguei a horizontal. Aqui você tem um ângulo alfa diferente de zero, né? Logo, este cristalito tem uma orientação cristalográfica relacionada a alfa. E esse aqui tem um outro ângulo nulo aqui, que eu nem vou escrever nada, igual a zero. Então são orientações cristalográficas diferentes. O encaixe será imperfeito, terá átomos desorganizados na região do encaixe, e o nome que a gente dá para essa região de encaixe é contorno de grão. Eu acabo no desenho esquemático, a gente acaba desenhando mais átomo aqui nessa parte do contorno, mas no contorno tem menos átomos do que no grão. E é que é mais fácil desenhar mais desorganizado do que organizado, mas na prática tem menos átomos. E tem ligações químicas incompletas, porque ele quer organizar e não consegue. É uma região não tão estável quanto o interior do cristal, o interior do grão. Ele quer organizar e não consegue, então tem ligações incompletas, o que torna ele quimicamente muito reativo. Quando você pega um reagente específico e reage ao seu material metálico, aqui é mais reativo. Então ele reage com um reagente que acaba colorindo aqui o contorno e não colorindo o grão, por conta das ligações químicas incompletas que estão aqui. Então no microscópio, após ataque químico, e não é microscópio de elétrons não, microscópio óptico comum, você acaba vendo a estrutura de grãos assim, ó. Os contornos de grão, eles acabam sendo revelados, tá? No microscópio óptico após ataque químico com uma substância específica que agora não vem ao caso qual é, tá? O que você vê são os contornos, são essas regiões desorganizadas entre um cristal e outro, ou entre, né? Como é o nome mais técnico aí, né? Cristal também é técnico, mas enfim, específico para metais, para essa área, entre um grão e outro, você acaba vendo o contorno revelado, porque ele é mais reativo, então ele consegue ser tingido aí pelo reagente, ó. Percebam que o que está desenhado aqui, ó, é uma ampliação, por exemplo, de uma região como essa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo dar essa ideia de ampliação com essa seta aqui, ó. Então eu ampliei esse pedacinho aqui, ó. Vou até fazer ele em vermelho. Eu ampliei esse pedacinho aqui é uma ampliação daquilo. Aqui no contorno, ó, tem as regiões desorganizadas, né? Não sei se o vermelho foi uma boa ideia, porque ficou da mesma cor do contorno, mas tudo bem. Aqui, ó, no contorno tem as regiões desorganizadas, e aqui, ó, nesses dois, tem a orientação diferente, tá? Olha só, vamos fazer uma outra ampliação aqui embaixo mesmo, ó, do vermelho ali, ó. Então, região de grão, região de contorno, onde os átomos estão organizados. Olha aqui, neste grão inteiro, ou melhor, vamos nesse primeiro. Neste grão inteiro, os átomos estão ordenados com essa orientação cristalográfica aqui. E nesse outro, eles estão ordenados com essa outra. Orientação cristalográfica é o alinhamento dos planos de átomos, tá? Claro que os átomos que tiverem... Existem átomos, hein, gente? Não se esqueçam disso. Nessa região interna, vão estar desorganizados e vão formar o contorno. Grão, contorno de grão. Grão, contorno de grão. Mas cuidado, hein? Olha só. Tudo isso daqui é o grão, ó. Tudo isso aqui é um grão. Então vai ter uma orientação cristalográfica no nosso exemplo, um pouco desalinhadinho com a horizontal. E esse outro aqui, ó, eu acho que é jogo do Brasil, né? Vou fazer verde e amarelo, mas acho que nesse vídeo não vai aparecer. Ó, tem a orientação aqui horizontal. Onde que está desorientado, mas tem átomo também? Aqui, ó, no contorno. Não só nesse, em todos. Todos os risquinhos é átomo desorganizado. Toda região não colorida é átomo organizado e cada uma tem um alinhamento, tá? Contorno de grão.